Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje na nossa segunda temporada, no episódio número 4. E nesse episódio número 4, nós vamos tratar do patrimônio particular e do patrimônio da empresa. Como é que esses patrimônios eles se movimentam nas nossas vidas. Então, nós estamos aqui na segunda temporada, que trata de estudo do sistema de planejamento patrimonial das famílias. E nessa segunda temporada, a gente está tratando dos regimes de casamento e da união estável. E hoje nós vamos tratar da gestão do patrimônio particular e gestão do patrimônio empresarial, como que eles se refletem no nosso dia a dia. Então, eu vou compartilhar com vocês uma tela que trata exatamente dessa situação e que a gente pode, agora, daqui para diante, com esse apoio, a gente vai organizar a nossa apresentação para vocês. Por que a gente precisa dessa colinha? Porque nós vamos tratar hoje de alguns artigos, e artigo é aquele ditame legal em que não existe palavra que sobra, não existe nada que pode ser desconsiderado. Cada palavra do artigo tem a sua aplicação no direito. Então, a gente colocou aqui alertas para vocês. Por quê? Porque a gestão do patrimônio particular e a gestão do patrimônio da empresa são duas coisas completamente diferentes, elas não se entrelaçam e nem podem se entrelaçar para não caracterizar confusão patrimonial, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em atenção, temos que ter sobre foco, é que o empresário ele vai estar completamente protegido pelo direito empresarial e as pessoas estarão protegidas pelo direito civil. O direito patrimonial ele teve uma alteração muito substanciosa que foi trazida pela Lei 13.844 de 2019, que é a chamada Lei da Liberdade Econômica. Essa lei ela alterou o artigo 50 do Código Civil. E por essa lei ficou determinado que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, então, para abuso da personalidade das empresas, é preciso provar desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E a requerimento do Ministério Público, se ele precisar intervir no caso, ou a requerimento de um credor, por exemplo, poderá haver a desconsideração da personalidade jurídica, mas haverá de ser comprovado o abuso de personalidade que só se apresenta na confusão patrimonial e no desvio de finalidade. É preciso de ter preciso ter atendido esses dois requisitos para realmente caracterizar o abuso de personalidade, tá bom? No Código Civil, a gestão do patrimônio particular ele compete aos casais, a ambos. No direito empresarial, a gestão do patrimônio compete ao administrador da empresa. O empresário casado, ele pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de casamento,
ele pode alienar bens, gravar bens, ele pode fazer o que bem entender com o patrimônio. Por quê? Porque o direito empresarial exige apenas a atuação do administrador. Por isso, quando a gente cria um sistema para planejamento patrimonial da família, a gente coloca pai e mãe como administradores. Por quê? Se um somente ficar na condição de administrador, pode acontecer de haver desvio de finalidade, abuso de direito, né? Então, a gente coloca os dois. Então, o empresário, lá no direito empresarial, ele tem total liberdade para administrar os bens da sua empresa. E lá no direito civil, os bens dos casais, eles precisam ser administrados em conjunto, salvo se eles forem casados sob o regime da separação total de bens. Mas qualquer outro regime, eles vão precisar de concordância um do outro. Haverá necessidade da chamada vênia conjugal, qualquer que seja o regime, salvo o regime da separação total de bens, tá bom? Então, exemplo, eu tenho um casal, o Márcio e a Tânia, por exemplo. O Márcio é empresário, a Tânia é funcionária pública. O Márcio e a Tânia tinham um patrimônio muito bacana, mas em 2019 o Márcio teve lá uma distribuição de lucro da empresa dele de R$800 mil, por exemplo. Aí o que aconteceu? O Márcio pegou R$400 mil e o Márcio reaplicou esse valor lá na empresa dele, comprou móveis, reformou as salas, enfim, gastou R$400 mil. Mas em 2020, esse casal se divorciou. E aí, o que aconteceu? A Márcia entrou com o chamado pedido da desconsideração inversa da personalidade jurídica. E aí, com esse pedido, o que aconteceu? A Márcia, ela que faz o pedido, ela tem que provar. Ela fez o pedido e disse que os 800 mil que o marido recebeu deveria compor o patrimônio e, sem a concordância dela, ele reinvestiu e voltou com 400 mil para a empresa e ela se sentiu prejudicada, porque esses 400 mil deveria ter sido usado para compor o patrimônio do casal. Então, com esse pedido e com as provas que ela produziu, o que aconteceu? Ela teve, então, R$200 mil a mais na separação por ele ter aplicado R$400 mil sem a concordância dela. Então, é preciso saber o seguinte: o patrimônio da empresa, enquanto dentro ele estiver da empresa, o administrador tem total controle. O administrador pode tudo. Mas, a partir do momento em que houve a distribuição dos lucros, a mulher passou a ter direito da metade. Então, para que ele pudesse reinvestir esses 400 mil novamente, depois que veio tudo para a pessoa física, para ele voltar esse valor lá para a pessoa jurídica, ele tinha que ter pedido a concordância dela, ela tinha que ter dado a vênia conjugal. E ela não fez isso. Então, reverte todo o processo lá do divórcio e ela tem, sim, direito de receber sobre esse valor que saiu do patrimônio do casal sem a aquiescência e sem a vênia dela. Então, muito cuidado. O patrimônio da empresa, o administrador tem total e completo domínio. Pode dispor, pode fazer o que bem entender, o administrador da empresa. A partir do momento que aquele valor
saia da empresa e venha para o CPF do casal, do marido ou da mulher, seja quem for o dono da empresa, esse valor chegando no CPF, ele precisa ser partilhado, ele precisa ser dividido. E se o outro cônjuge provar que houve dilapidação do patrimônio por abuso, ele vai tirar aquela parte que ele conseguir fazer a prova da parte que caberia ao outro naquele divórcio. Então, é preciso ter muita, muita atenção. Patrimônio da sociedade, enquanto dentro da sociedade garante autonomia ao administrador. Patrimônio da família, enquanto no CPF dos casais, dos cônjuges, patrimônio dentro da família precisa necessariamente da concordância um do outro para que haja gravame no patrimônio, para que haja venda nesse patrimônio, seja qual for a movimentação que seja feita com o patrimônio do casal, um precisa da aquiescência e da vênia do outro, tá bom? Se você achou esse assunto bacana, importante, compartilhe desse seu joinha, nos ajude a divulgar essa informação para as outras pessoas, para as outras famílias, tá bom? Até mais, abraço!